Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as políticas e programas de promoção de saúde no SUS, para a nossa disciplina de Educação para a Saúde 2. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês aqui algumas noções sobre a saúde pública e a sua relação com a promoção de saúde. Vou apresentar para vocês algumas das principais políticas de saúde que a gente tem no Brasil e depois vamos falar um pouco dos programas de promoção de saúde no SUS. Para a gente entender um pouco da lógica da promoção de saúde no Sistema Único de Saúde, é importante lembrar que, pensando no processo histórico da promoção de saúde, né, antes de a gente entender a saúde com essa perspectiva mais integral, né, a gente sempre precisa lembrar dessa relação que por muito tempo teve de entender que a saúde era ausência de doença. Então, o Sistema Único de Saúde ele surge a partir da Constituição Federal de 88 e das leis orgânicas de saúde, a Lei 8080 e Lei 8142 de 1990, mas antes disso, a saúde ela era limitada, né? O seu acesso era limitado para algumas pessoas, aquelas que tinham algum recurso financeiro, uma condição socioeconômica melhor, aquelas que conseguiam alguma vaga no hospital filantrópico, né? Ou aquelas que tinham um vínculo empregatício. Então, por muito tempo, a gente percebeu essa desigualdade no acesso à saúde e por conta de muitos movimentos internacionais e nacionais, né? Isso culminou nessa foto que a gente está vendo aqui, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, e muitas pautas foram colocadas ali justamente para trazer à tona a importância de um sistema único de saúde que fosse para todos, que fosse universal. A partir daí, então, a gente tem a perspectiva de uma saúde que ela é embasada por uma atenção primária à saúde forte, né? E, além disso, que a gente entenda que um sistema de saúde ele precisa promover saúde, prevenir agravos, né? Dentre outros elementos pautados e que estão muito claros nos princípios que a gente tem no SUS. Especificamente sobre a promoção de saúde, vale destacar aqui em 1978 a Conferência Internacional dos Cuidados Primários de Saúde, que deu origem à Declaração de Alma-Ata, foi um importante documento, né? E nesse documento a gente tem então que a saúde passa a ser compreendida sob um olhar mais ampliado, então não simplesmente a ausência de doença, mas para que a gente tenha bons níveis de saúde a gente precisa ter vários elementos, habitação, alimentação saudável, lazer, trabalho e várias outras questões, potencializando então as ações de promoção de saúde em todo o mundo, que depois vai se repercutir e chegar no Brasil também. Em 86 a gente tem a primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde, que aconteceu no Canadá, em Ottawa, e lá também tivemos origem aí a um documento muito importante, que é a Carta de Ottawa, tá? Então aqui o segundo documento importante, né, desse retrospecto que eu estou trazendo para vocês, e a Carta de Ottawa, ela traz lá na sua redação, né, novamente a ampliação do conceito da promoção de saúde para além de um estilo de vida saudável, incluindo dimensões socioeconômicas, políticas, culturais, justamente naquela perspectiva dos determinantes sociais da saúde que a gente já vem falando em outros momentos, né? Em 88 a gente tem a segunda Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, em 91 a gente tem a terceira conferência, e todas elas vão fortalecendo a importância de políticas públicas saudáveis, né, destacando várias áreas aí, dentre elas saúde da mulher, alimentação e nutrição, enfrentamento do tabaco e álcool, a importância dos ambientes saudáveis, dentre outros elementos. Então, tudo isso vai trazendo subsídios para que a gente tenha, novamente, isso previsto, né, na Constituição do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. E ele tem essa frase que todo mundo conhece, no seu artigo 196, que coloca que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, aqui, reparem que a saúde ela não depende só de políticas de saúde, ela depende de políticas de todos os setores, né, para visar, então, a redução de risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, palavra destacada aqui, proteção e recuperação. Aqui é uma das leis orgânicas que eu mencionei, a Lei 8080, ela já coloca no seu início já a palavra promoção de saúde e destaca a promoção de saúde como um elemento importante em vários artigos. Então, depois vocês podem ler com calma. A gente tem o artigo 2º, depois temos o artigo 3º e o artigo 5º, colocando, inclusive, como objetivo do SUS, né, as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde. Vale destacar aqui que no artigo 3º dessa lei, a gente tem a inclusão da palavra atividade física, ela não veio de origem na Lei 8080, quando ela foi publicada em 1990, mas a atividade física ela é incluída
como um condicionante, um determinante e condicionante para a obtenção da saúde por meio da Lei 12.864 de 2013. Ora, se a atividade física entra como um determinante e condicionante de saúde, a educação física passa então a ser uma categoria que ganha ainda mais expressão, haja vista que a atividade física é uma das ferramentas do profissional de educação física nesse contexto. Bom, sobre as políticas nacionais de saúde, passada essa introdução, eu vou trazer para vocês aqui essas políticas que estão destacadas aqui embaixo, tá? Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Política Nacional de Promoção de Saúde, Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, a PNAB, né, que é da Atenção Básica, a Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Existem muitas outras políticas, mas essas são muito importantes, sobretudo para a gente entender dentro do contexto educacional, dentro do contexto escolar. Tá? Lembrando, essas políticas elas são transversais, tá? Então não quer dizer que elas são só da área escolar, mas elas também vão estar agindo dentro do ambiente escolar, dentro da comunidade escolar, dentro dos territórios, dentro das comunidades como um todo. Tá? Então, a PNPS, que é a Política Nacional de Promoção de Saúde, ela surgiu em 2006, ela foi redefinida, né? Ela passou aí, fez 15 anos no ano de 2021, e ela tem como objetivo promover a equidade e a melhoria das condições e dos modos de viver da população, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Isso a gente tem falado bastante aí nas últimas aulas. Um documento, né, esse documento que eu vou deixar disponível, você vai encontrar os valores e princípios da política, o objetivo geral e específicos, né, tem vários objetivos ali, as diretrizes, os temas transversais, os eixos operacionais, né, para que lado que ela vai estar atuando, o que ela traz, o que ela aborda de importante, e as competências comuns e específicas de cada esfera de gestão do setor da saúde. Então, o que é a União, o que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios. Sobre os temas prioritários, eu destaquei aqui, então, a formação e educação permanente, tá? Trabalha aqui a ideia da educação em saúde, a alimentação adequada e saudável, as práticas corporais e atividade física, que é estritamente relacionado à educação física, o que não quer dizer que a educação física vai utilizar somente esse tópico, tá? Então, a gente, como profissional da área da saúde, mesmo na licenciatura, temos um papel importante de levar informação sobre todos esses tópicos de alguma forma, tá? Em maior ou menor grau. O enfrentamento ao uso do tabaco, derivados, uso abusivo de álcool e outras drogas, promoção da mobilidade segura, utilização de cinto, esse tipo de coisa, né? Promoção de cultura de paz e dos direitos humanos e promoção do desenvolvimento sustentável. Essa é uma política que ela é transversal, ela é aplicada em vários contextos, tanto no setor público quanto no setor privado. Tem empresas privadas que adotam políticas internas baseadas nessa política, então ela é bastante importante. Tá? A gente teve em 2021 a inclusão, a instituição das câmaras técnicas para assessorar essa política, visando debater essas temáticas, monitorar e avaliar o que estava acontecendo, o que estava dando certo, o que não estava, o que precisava melhorar da política. Então, esse movimento, essa portaria que foi publicada pelo Ministério da Saúde mostra um movimento em prol da promoção de saúde, então é importante deixar ela destacada aqui, tá? E aí eu passo para a próxima política, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ela tem ali vários pontos que são importantes de serem destacados: a organização da atenção nutricional no país, a promoção da alimentação saudável adequada, a vigilância alimentar e nutricional, a gestão das ações de alimentação e nutrição, e tudo isso que eu estou falando é em todos os contextos, tá? Participação e controle social, qualificação da força de trabalho, pesquisa e inovação, e controle e regulamentação dos alimentos. Tudo isso está dentro do que o SUS preconiza, obviamente, porque é uma política que ela está dentro da saúde. Né? Vocês podem ver aí na imagem que ela é uma política que foi construída no Ministério da Saúde, então, como ela está, aconteceu, né, depois da criação do SUS, ela está, obviamente, considerando o que o SUS traz. Então, os princípios do SUS eles estão aqui, tanto que no 5 ali a gente tem participação e controle social, que é um princípio do SUS, inclusive. Né? Ela passou por uma atualização em 2011, tá? Ela tem como objetivo melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da população brasileira, incluindo a população escolar. Então, a gente vai ter aí várias ações que vão seguir o que é preconizado, né, por essa política. A gente tem dentro dessa política o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, lá a gente vai ter matérias aí, você pode jogar no Google, você vai encontrar, por exemplo, o que é saudável para uma merenda escolar. Muitas crianças, muitos jovens têm como a merenda escolar a única refeição do dia,
ou uma das únicas refeições, então é importante que ela seja balanceada, saudável, etc. Então essa política ela direciona isso, pensando no ambiente escolar. A gente tem aqui outra política, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ela é de 2006, tá? Ela traz recursos terapêuticos que buscam prevenção de doenças e a recuperação de saúde. É bem interessante, ela pensa com uma perspectiva até mais oriental, um pouco fora do que a gente está acostumado, né? Para quem não estuda muito essa área. Ela tem como objetivo incorporar e implementar essas práticas integrativas no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde. Tá? Ela vai trazer, nas suas diretrizes, a estruturação e fortalecimento da atenção, né, em práticas corporais integrativas e complementares, no SUS, o estímulo às ações intersetoriais, tá? Desenvolvimento de estratégias de qualificação, divulgação e informação de conhecimentos básicos sobre essas práticas, e a participação social, novamente, um princípio do SUS destacado aqui. Aqui são alguns exemplos delas. Eventualmente, na medida em que essa política vai sendo atualizada, vai sendo incorporado novas práticas, tá? Mas a gente tem aqui já algumas para a gente ter ciência. Então, plantas medicinais e fitoterapia, arte-terapia, termalismo social, dança circular, meditação, musicoterapia, reiki, yoga, tá? Aromaterapia, bioenergética. Então, ela é bem ampla, é bem interessante. Terapia floral, hipnoterapia, tá? Imposição de mãos, constelação familiar, que estava bastante em voga aí recentemente, né? Então, ela é bastante interessante, ela aumenta um pouco o arcabouço terapêutico, né, dentro do Sistema Único de Saúde. As escolas, por meio das secretarias de saúde, também podem ter ações, né, ocorrendo no seu ambiente. Então, aqui tem um exemplo da Prefeitura de Santos, onde é aderida, então, essas práticas com os escolares, e aí a comunidade, vamos dizer assim, Secretaria da Saúde e Educação trabalham juntos de alguma forma. A gente tem aqui outros exemplos, práticas integrativas complementares para o tratamento da atenção básica, então a população também passa a ter acesso a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Tá? Aqui é uma prática Liangon, né? Então no espaço de convivência aqui da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. E aí a gente passa aqui para mais uma política, a Política Nacional de Humanização. Tá? Ela é de 2003 e ela busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudança nos modos de gerir e de cuidar. A ideia é trazer mais humanização, né? Fazer com que, mais do que uma triagem, que a gente conhece essa palavra, né? Que acontece lá quando a pessoa chega no posto de saúde, a gente tenha a sensação de acolhimento, de escutativa, de ouvir o que realmente aquela pessoa que chegou lá no posto de saúde ela está passando. Então, aqui, essas políticas, algumas delas estão mais inseridas, de fato, no contexto da saúde propriamente dita, mas é muito importante a gente saber que tem uma política voltada para isso. A gente tem também a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, né? Quem são as pessoas com deficiência? Então, a política traz alguns conceitos, tá? Vou deixar para vocês disponível depois. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de médio ou longo prazo na natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Então, essa política ela é bastante interessante, bastante importante. Ela é de 2002, ali, foi instituída em 2002. Né? Ela possui algumas diretrizes, aí a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral, lembra da integralidade, que é um dos princípios do SUS, prevenção de deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, então levar a informação à sociedade, né? Mitigar preconceitos, né? Organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa com deficiência, capacitação dos recursos humanos para lidar também com pessoas que podem ter alguma limitação. Qual é a motivação dessa política? Ela é voltada para a inclusão das pessoas com deficiência em todo o SUS, caracterizando-se por reconhecer a necessidade de implementar o processo de respostas às complexas questões que envolvem a atenção à saúde da pessoa com deficiência no Brasil. Tá? A gente tem situações dentro das escolas, né? Então, isso é inadmissível, escolas que discriminam de alguma forma alunos com deficiência, e a política ela respalda, né, essas pessoas que estão nessa situação. Tá? Então, é importante saber que existe uma política nacional para isso, porque dentro da escola, dentro da comunidade escolar, vão ter pessoas, né, naturalmente, com algum tipo de limitação. Aqui a Política Nacional de Atenção Básica, a gente falou bastante dela, ela é de 2006, passou por algumas reformas, ela traz ali vários elementos, um conjunto de ações que abrange a promoção de saúde também. Ela contempla alguns programas, né? Então, o Programa Agente Comunitário de Saúde, a gente já viu
estratégia de saúde da família, as equipes de saúde da família de atenção básica, as equipes multiprofissionais de saúde, aqui exemplificadas pelo NASF-AB, consultórios de rua, programas de promoção de saúde, que eu vou explicar logo mais. Então, é uma política bem densa, bem completa, e ela embasa, né, a principal nível de complexidade que a gente tem, a base da pirâmide, que é a atenção básica à saúde, que, em tese, dá conta aí de cerca de 80% das demandas de saúde, né, que a gente tem no Brasil. Tá? E aí eu entro agora nos programas de promoção de saúde propriamente ditos, que são o programa Saúde na Escola e o programa Academia da Saúde. Então, vou explicar para vocês agora um pouco como que funciona, começando aqui pelo programa Saúde na Escola. Esse é um programa que ele é fruto de uma portaria interministerial, né, que foi criada ali em 2007. O que é uma portaria interministerial? É uma portaria que ela é feita com 2 ministérios ou mais. No caso aqui, MEC, Ministério da Educação, e Ministério da Saúde. Tá? Ele visa integrar e articular de maneira permanente as políticas de educação e saúde, com a participação da comunidade escolar, com a participação das equipes que estão lá nos postos de saúde. Tá? Ela geralmente se abre um edital, o município ou o estado, né, aderem, e a gente tem aí 95% dos municípios brasileiros que aderiram ao programa Saúde na Escola. Então é incomum você chegar num município que não está credenciado, que não tem, que não, né, que de alguma forma não aderiu ao programa, mas é importante deixar destacado que mesmo que 95% dos municípios tenham aderido, cerca de 95%, nem todas as escolas desses municípios aderiram. Então é possível que o município tenha aderido, mas, sei lá, das suas 20 escolas, apenas 5 estão credenciadas, porque você, além de o município aderir, ele tem que selecionar as escolas que vão estar ali, né, credenciadas. Então, não são todas as escolas desses municípios, infelizmente. Seria bom se fosse. Né? Ele está vinculado a uma ideia de educação básica e saúde em nível básico, atenção básica, saúde. Tá? A adesão, né, ele possui uma duração de 24 meses, é como se fosse um ciclo, depois ele é renovado e abre edital novamente. Tá? Aí existem ações que são conduzidas nesse programa. Essas ações são conduzidas pelos profissionais da área da saúde, que, de maneira articulada com os profissionais da educação, vão realizar as ações no ambiente escolar, lá para os alunos. E para a comunidade escolar como um todo, pode ser para os pais, pode ser para os profissionais lá da escola. Tá? As ações. Então, a gente tem esse rol aqui de 12 possíveis ações. Tá? Dentre elas, eu destaco aqui 2 que são específicas, assim, bem relacionadas, né, com a educação física, como, por exemplo, aqui, promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas escolas, e promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil. O que não quer dizer que o profissional de educação física não possa e não vá atuar com as outras áreas. Afinal de contas, o profissional de educação física que atua lá na saúde, ele é um profissional de saúde, então ele pode e deve, né, e muito provavelmente vai trabalhar outros tópicos, né? Por exemplo, ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, todos os profissionais da saúde, né, de certa forma, vão fazer sua contribuição. Prevenção das violências e dos acidentes. Se pensar que bullying é uma violência e que ele acontece dentro da educação física escolar, então também existe um papel importante da educação física aqui. E por aí vai, a gente poderia citar aqui todos esses tópicos, tá? E eu depois vou mostrar alguns exemplos, né, de atuação que eu tive nesse contexto. O programa Saúde na Escola, quem executa as ações, quem é o responsável, quem vai registrar isso lá para vamos dizer, para o governo, são os profissionais da área da saúde, então as equipes de saúde, de atenção básica. Tá? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, os profissionais das equipes multiprofissionais vão estar presentes nesse contexto. Isso quer dizer que os profissionais do NASF têm um papel muito importante. Exemplos de ações, né? Palestras educativas, avaliação antropométrica, eventos pontuais, rodas de conversa, né? Semanas comemorativas, né? Ou de conscientização para o autismo, para a obesidade, enfrentamento ao tabagismo. Isso pode acontecer dentro do contexto escolar. As temáticas, inclusive, podem estar relacionadas com aquelas políticas que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, por meio do programa Saúde na Escola, esses profissionais podem chegar lá e, junto com, né, com os profissionais da educação, planejarem ações, eventos embasados aí, por exemplo, pela Política Nacional de Promoção de Saúde, que eu já mencionei para vocês. Né? Então, dentre outras ações, a gente tem aí uma série de possibilidades. Essa aqui é uma foto, né, onde eu estou capacitando todos esses profissionais de educação física que estão sentados nesse auditório, para que a gente executasse aí uma ação de avaliação do estado nutricional de estudantes escolares, né, foi até 5º ano das escolas de São José, Santa Catarina. Tá? Então, a gente fizemos uma padronização, uma capacitação, sensibilizamos os demais professores. Por quê? Porque eu, como profissional de educação física da saúde, trabalho junto com o professor de educação física da escola. Né? Um professor que é totalmente capacitado, é um profissional
também na área da saúde, embora esteja atuando no ambiente escolar. Então, juntos, a gente tem mais braço para executar as ações. Isso deu origem a um estudo que foi publicado nas mídias locais, né? Foi feito um relatório e a gente conseguiu, inclusive, mapear o estado nutricional das escolas por distrito, por bairro, né? Conseguimos identificar padrões, por exemplo, nos alunos que eram da manhã e que eram da tarde, tinha diferença. Então, isso pôde, por exemplo, ofertar informação para que depois fosse pensada a merenda escolar, o que precisava ser visto. Então, é bem interessante fazer esse tipo de trabalho e é uma parceria da saúde com a educação, bem dizer. Nesse trabalho, eu realizei ele junto com outros profissionais de outras categorias profissionais. Aqui eu estou como profissional da área da saúde, então as professoras da escola levavam os alunos, foi feito, né, todo um alinhamento de horário, logística, e eu trabalhava junto com a médica pediatra, junto com a nutricionista da equipe multiprofissional, e a gente avaliou mais cerca de 1.500 escolares do município. Tá? Na aula, desculpa, na foto de cima à esquerda, eu estou dando uma palestra para os alunos de 9º ano sobre cidadania. Tá? Então, lembra que um dos tópicos do programa Saúde na Escola era cidadania? Então, eu trabalhei cidadania com eles, a importância de votar, a importância de participar dos conselhos locais de saúde, de saber o que é o Conselho Municipal de Saúde, as conferências. Então, isso é importante de ser plantado, né, enquanto jovens ainda, para que sejam pessoas participativas na sociedade no futuro. E isso está dentro do aspecto de saúde na visão mais ampla, tá bom? Aqui a gente tem exemplos, né, de reportagens aí que trazem o programa Saúde na Escola, em várias prefeituras aí do Brasil, né? Ações realizadas em várias prefeituras. E aí vocês podem buscar isso no Google, vocês vão encontrar muitos exemplos. Tá? E aí vocês vão ter vários, né? Aqui, ó, até uma ação parecida com a que a gente realizou em São José, avaliação antropométrica. Tudo tem que ter uma motivação, tá? Não é só avaliar por avaliar. Então, para que você está avaliando? Né? Então, é importante ter essa contextualização, utilizar isso para ensinar esses alunos do processo. Isso é bem importante, tá? Então, a gente tem aí vários exemplos de ações acontecendo em vários locais do país, né? E aí a gente passa, então, para o outro programa, que é o Programa Academia da Saúde. Ele é um programa de 2017, de 2011, na verdade, tá? E aí, embora seja de 2011, hoje ele está previsto na Portaria de Consolidação número 5 de 2017. Logo, é uma portaria que pegou várias portarias do Ministério e juntou numa só, por isso o nome é Portaria de Consolidação. Então, é uma portaria gigantesca. E logo no começo, né, no primeiro sessão, a gente já tem o programa Academia da Saúde, para quem quiser olhar, é só jogar esse nome da portaria no Google, você vai chegar nessa portaria de consolidação. É um programa que tem como objetivo contribuir para a promoção de saúde e a produção do cuidado e de modos de vida saudável da população, baseado na implantação de polos. Então, na verdade, um programa que busca aumentar a infraestrutura para a realização de ações de promoção de saúde. Tá? E isso vai ser conduzido por profissionais qualificados, né, da área da saúde em termos gerais. Esses polos, eles são espaços públicos, então vai ter uma programação, vai ter uma série de ações, é bem interessante, tá? Florianópolis ainda não tem um polo amparado por esse programa, às vezes tem algumas ações de promoção de saúde no município, mas não necessariamente estão dentro ou não, né, de um programa, então é importante a gente saber. Houve repasses recentes aí para que fossem implantados mais polos, da mesma forma que o programa Saúde na Escola, abre-se um edital, o município não pode perder esse edital, tem que ficar antenado, alguma pessoa lá de dentro do município da Secretaria de Saúde se credencia e aí começa todo um processo burocrático, né, que a gente não vai entrar aqui, mas existe todo um modus operandi para que a coisa aconteça. Em termos gerais, o município ele encontra um terreno ali, né, no seu território, o terreno é o município que vai bancar, mas, uma vez credenciado e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde repassa, o governo federal repassa um recurso para o município para que ele faça a construção desse polo. Então, a estrutura física, tipo o prédio, ele é construído com dinheiro da União, tá? É um recurso federal. Então, esse programa ele não é um serviço isolado, ele está dentro do nível de atenção primária, né, que a gente já viu. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, que a gente estava vendo anteriormente, contempla o programa Academia da Saúde, tá? Ele trabalha também na perspectiva de integralidade, de articulação intersetorial, de realizar ações de promoção de saúde no território, tá? Ele tem como objetivo principal contribuir para a promoção de saúde, a produção do cuidado e de modos de vida da população, como a gente viu, por meio da implantação desses polos, tá? Ele passou também por algumas redefinições, tá? Então, é de 2011, mas hoje está regulamentado por aquela portaria que eu mostrei para vocês de 2017, tá? Trabalha dentro do território, então, por exemplo, profissionais
do posto de saúde, equipe multiprofissional de saúde, NASF, o CAPS. Então, ele está no território, esses polos, e ele pode ser utilizado, claro, desde que siga o fluxo daquele determinado município, né, daquele contexto, pode ser utilizado, né, por toda a comunidade ali naquele contexto. Esse polo ele precisa ter um profissional responsável de nível superior, que ele é um profissional de 40 horas ou 2 profissionais de 20 horas, tá? Então, ele fica sob supervisão profissional. Geralmente, tá, acaba sendo profissional de educação física. Não é obrigatório ser o profissional de educação física, mas normalmente é, porque como o nome é Academia da Saúde, o gestor municipal ele entende que a academia é do profissional de educação física e acaba sendo profissional de educação física, que é bom para nós, né, para nossa categoria, mas não é obrigatório, tá? Que seja da educação física, mas tem que ter alguém responsável. Existem 3 modalidades desse polo, tá? E aí essas modalidades elas estão a modalidade básica, intermediária e ampliada. O recurso que é repassado, ele é condizente com o tamanho, então se for uma versão ampliada, vai ser mais recurso, só que também para isso precisa ter um terreno maior, vamos dizer assim, uma metragem quadrada que está prevista lá no protocolo, então tem um documento norteador do Ministério da Saúde. Ó, aqui para a gente ter uma ideia dos repasses, então o repasse é de 81 mil para a modalidade básica, 125 mil para a modalidade intermediária e 218 mil para a modalidade ampliada. Tá? Esses repasses eles acontecem de maneira paulatina, não entra esse dinheiro inteiro no município de uma vez só, ele entra um pedaço, depois mais um pedaço maior no meio, né? E no final, após a conclusão, mais um pedaço. E aí vocês podem olhar depois o caderno técnico de apoio à implantação, é um documento também que dá para jogar no Google e ter acesso, para vocês saberem como que isso funciona. Então aqui tem fotos, ó, desses polos no Brasil, eles têm que ter um padrão, não é qualquer forma, não é de qualquer jeito que você constrói, tá? Então tipo a planta, a metragem quadrada das coisas, esses espaldar ali na frente, esses equipamentos que tem na frente, eles precisam seguir um padrão. No Brasil, a gente tem cerca de mais de 3 mil, vamos dizer assim, polos, tá? Em Santa Catarina, a gente tinha aí cerca de 108 polos até 2021, que é o que representa cerca de 3,5% do total que a gente tem no Brasil. Existem, aí tá, a gente fecha esse programa, agora falando de outros programas, o Brasil possui outros programas, tá? Municípios podem criar seus próprios programas, mesmo sendo programas com outro nome, que não é esses dois que eu acabei de mencionar, por exemplo, aquele programa Academia da Cidade, é do Recife, tá? Inclusive Recife foi o município que foi um dos primeiros aí que criou esse tipo de equipamento, vamos dizer assim, no território para a promoção de saúde. E o próprio programa Academia da Saúde que eu acabei de apresentar para vocês do Ministério da Saúde se baseou nesse exemplo aqui de Recife, tá? Então o Recife, embora não tenha esse nome, que é a Academia da Cidade, se ele estiver enquadrado na forma como tem que estar no programa Academia da Saúde, ele pode também submeter o seu espaço para poder fazer jus àquele repasse que eu falei para vocês agora. Então, o município pode adequar um programa que ele tenha para ver se ficar enquadrado no que prevê para poder ganhar aquele recurso também. E do lado tem o programa Academia Carioca. Aqui, no caso, o programa Academia Carioca possui mais de 100 profissionais de educação física atuando no município do Rio de Janeiro, em nível de atenção primária à saúde também. Essa foto ela é bem emblemática na época da pandemia. Então, para não parar as ações de promoção de saúde, eles mapearam os locais que tinham prédios bem verticais e o profissional de educação física ia com o megafone fazer alongamento e as pessoas faziam da sua janelinha alongamentos e várias práticas. Foi bem inovador, então eu sempre trago essa foto para mostrar para vocês. Tudo isso é trabalhado, né, nessa perspectiva, vamos dizer assim, articulada, intersetorial, tá? E esses programas que eu apresentei para vocês, os programas, tá? As políticas, elas possuem vários contextos, mas os programas, o programa Academia da Saúde, o programa Saúde na Escola, eles estão inseridos em nível de atenção primária à saúde, atenção básica à saúde que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, em termos gerais, é isso. Aí agora a gente entra na próxima aula, que é Vigilância à Saúde. Eu vou fazer um outro vídeo, então, para ficar mais fácil para vocês poderem acompanhar esse assunto. Bom? Valeu, espero vocês aqui para a gente continuar com esse outro assunto, que é Vigilância em Saúde. Até mais.